Bem, nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. E Emmanuel vem comentar na lição 113 do livro Vinha de Luz, a fuga. A permanência nos círculos mais baixos da natureza institui para a alma um segundo modo de ser, em que a viciação se faz obsidente e imperiosa. Para que alguém se retire de semelhantes charcos do espírito, é imprescindível que fuja. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Muitas vezes é preciso violentar o próprio coração, e somente assim demandará novos planos. Justos, pois, a recorrer à imagem do Mestre, quando se reportou ao planeta em geral, salientando as necessidades do indivíduo. É conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta da vida, enquanto não chega o inverno ou os derradeiros recursos do tempo recebidos para o serviço humano. Cada homem possui com a existência uma série de estações e uma relação de dias estruturada em precioso cálculo de probabilidade. Razoável se torna que o trabalhador aproveite a primavera da mocidade, o verão das forças físicas, o outono da reflexão, para a grande viagem do inferior para o superior, enquanto a maioria aguarda o inverno da velhice ou o sofrimento irremediável na Terra, quando o ensejo de trabalho está findo. As possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas. Não é o fim da vida, mas é o termo da preciosa concessão. E naturalmente o servidor descuidado que deixou para sábado o trabalho que deveria executar na segunda-feira, será obrigado a recapitular a tarefa, sabe Deus quando. Então vamos lá, gente. Versículo do Evangelho de Mateus. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Ele está simbolizando aqui para a gente, primeiro, inverno e sábado como fim. Então o que acontece? Sábado, por ser o último dia da semana, a gente sabe que a semana começa no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, o último dia. E o inverno, o Emmanuel vem traduzir aqui até para a gente, ele fala assim para a gente de maneira muito poética, mais uma vez. A primavera da mocidade, onde tudo são flores, o verão das forças físicas, perfeita comparação, né? O outono da reflexão e chegar no inverno daqui a pouco, né? O inverno da velhice. Ele vem fazer essa comparação para a gente. Então, o primeiro ponto, está simbolizando o inverno e o sábado como final. E fuga, para querer dizer para a gente que nós estamos, isso eu nunca tive a menor dúvida disso, sempre procuro falar isso, né? Esse mundo ainda, por ser muito atrasado ainda nesse ponto, ainda de evolução de nós, espíritos, ele é como se fosse um charco para a gente. Ele está colocando aqui para a gente. Aí você fala assim, poxa, mas o mundo é tão belo, é tão bom, né? Por que eu estou falando charco? Estou usando esse termo assim tão pesado. Estou falando porque nós estamos envolvidos numa atmosfera de pensamentos negativos, de pensamentos ainda muito voltados para agressividade, para ociosidade, para inveja, para o ciúme. E não tem como a gente entrar num charco e conseguir sair limpo do outro lado. A gente, quando entra no charco, a gente procura não se sujar tanto, né? Sujar o menos possível, andar devagar, tomar o cuidado para não afundar, né? Pelo menos quem teve infância em roça ou em locais parecidos com a roça, como eu tive, eu sei muito bem como é que é aquela coisa no charco. Aliás, na nossa infância a gente ia muito para charco para poder caçar rã também, né? Então o que acontece? O que ele está querendo chamar a atenção para a gente? Uma frase maravilhosa aqui. Raramente, porém, a vítima conseguirá libertar-se sem a disciplina de si mesmo. Parece um paradoxo, porque disciplina, ela aparece para a gente no primeiro momento, fim da liberdade. O que é disciplina? Eu tenho que me disciplinar a acordar todo dia no horário tal. Eu tenho que me disciplinar a fazer a oração quando acordo. Eu tenho que me disciplinar a fazer pelo menos um estudo edificante, uma leitura edificante, mesmo que seja breve, mesmo que seja no espaço de 10 minutos apenas, a reflexão, como que a gente está fazendo aqui. Aí você coloca aquilo como disciplina e aquilo, meu Deus, mas tem dia que eu não estou com vontade de acordar cedo, eu quero acordar mais tarde. Tem dia que eu não quero fazer o estudo mais cedo, não, mas a disciplina, ela vai fazer com que a gente trate esses dias como excepcionais, que seja a regra que isso aconteça. A gente começa a disciplinar
a nossa vida, e a gente vai perceber que essa disciplina dá um poder para a gente, da gente não entrar nos vícios, como ele vem dizendo aqui, ficar preso nos vícios, ficar preso nas situações. Não. Quanto mais disciplinada a pessoa, mais capacidade ela tem de gerência, de controle sobre os seus impulsos e sobre si mesmo. Você vê que a pessoa que não é indisciplinada, não é disciplinada, ela não consegue fazer dieta, ela não consegue, por exemplo, se fazer uma proposta a si mesmo de ficar tanto tempo sem falar palavrão, sem falar mal das pessoas. Tem que ter disciplina, não tem jeito. Só que ele vem falar o seguinte, muitas vezes é preciso violentar o próprio coração. Quando fala de o próprio coração, o que ele está querendo dizer? Gente, ele está querendo dizer que as nossas inspirações, os nossos motivos de atrações, ainda são motivos inferiores, a grande maioria das vezes. São motivos ainda que vão entorpecer a alma, que não vão deixar a gente acordar para a vida espiritual. Eu confesso, sempre falei isso para vocês, né? Eu não sou uma pessoa que consigo ficar 100% do meu tempo sintonizado com as coisas do Espírito. Aliás, eu tenho até isso comigo, eu nem pretendo ser agora isso. Eu pretendo seguir aquele conselho lá do Evangelho segundo o Espiritismo do homem do mundo. Viva segundo as necessidades, viva os prazeres da sua geração, mas sem ofender ninguém, tomando cuidado para não fazer mal a si mesmo também. Um capítulo maravilhoso que tem no Evangelho segundo o Espiritismo falando sobre isso, sobre o homem do mundo. Mas mesmo assim, a gente vai pensar que eu preciso violentar, às vezes, o meu próprio coração. O meu coração está mandando eu ir para a noitada. Eu fico segurando ele, falando, eu não vou, porque eu já sei o mal que eu vou estar fazendo a mim mesmo, quanto eu vou estar me precavendo, tomando cuidado. O meu coração está me mandando nesse momento comer aquela pizza maravilhosa, comer aquela massa, comer aquela carne gordurosa. Aí eu vou parar naquele momento e falar, não, eu não vou fazer isso, porque agora minha saúde está mudando, o corpo está passando aqui já pela fase do outono, daqui a pouco está chegando na fase do inverno, já passamos aí pela primavera da infância e pelo verão da força física plena. Agora nós estamos na fase da reflexão, na fase do outono, falando aqui no caso particular. Então a alimentação já tem que ser diferente. E ele fala aqui pra gente, vai ter momento que somente assim demandará novos planos. Por isso que essa frase do Dr. Erma que a gente sempre usa, né? Primeiro a disciplina. Eu tenho que ter disciplina nas minhas atitudes. Eu tenho que procurar me disciplinar nas pequenas coisas. Uma vez eu ouvi também numa reunião de trabalhadores na Casa Espírita a seguinte frase, que o dia que a gente consegue assumir os nossos compromissos com os espíritos, a gente consegue também assumir com muito mais facilidade com aqueles que estão encarnados, porque com os que estão desencarnados eu já estou tendo esse compromisso todo, né? E a gente vai aprendendo a dar a César o que é de César também. Dar à família o que é da família, dar ao trabalho profissional o que é do trabalho profissional, dar aos amigos o que é dos amigos, e a gente vai procurando seguir dessa maneira também. Mas o que fica aqui pra gente, né? Ele fala assim, é conveniente a todo aprendiz a fuga proveitosa da região lodacenta, cheia de lodo, enquanto não chega o inverno. Depois fica mais difícil. Então o que ele está querendo dizer pra gente? Vamos aproveitar as oportunidades que a gente tem agora. Uma vez eu fiquei me lamentando profundamente, falei, poxa, por que eu já não nasci numa família religiosa que me colocou logo para ter acesso a essas informações desde cedo? Coitado, né? Parecendo que eu estou querendo cobrar dos meus pais quanto a isso. Não, a resposta que eles me deram, falou, olha só, você mesmo pediu para passar por isso? Porque se você tivesse tendo acesso a essas informações desde cedo, você ia estar se policiando desde cedo e não ia conseguir conhecer alguns fantasmas, né, que a gente tem, e não ia conseguir, né, se precaver contra eles. Então, às vezes a pessoa se policia, nem se permite dar aquele deslize, e às vezes é no deslize que a gente descobre, eu tenho um fraco aqui, eu tenho que trabalhar esse fraco. E a gente começa a trabalhar os vícios, as virtudes que a gente tem na gente. Então ele vem chamar aqui pra gente, as possibilidades para determinada experiência jazem esgotadas, mas não é o fim da vida, é só o termo da preciosa concessão. A gente vai ter outra coisa. Mas já que a gente está tendo, né, vai ter outras oportunidades. Mas já que a gente está tendo a oportunidade agora de ter acesso a essa informação, seja qual for a estação que a gente estiver, seja qual for o dia da semana que a gente estiver, vamos procurar agora olhar para a gente mesmo, olhar para o lado do espírito também, ver o que a gente precisa melhorar e procurar fazer esse trabalho que é silencioso, é árduo, tem que algumas vezes contrariar o coração, mas é o que vale a pena, né?
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.